Boa noite, pessoal. Estou aqui fazendo esse vídeo para ajudar vocês na construção do trabalho escrito da disciplina de História da Brigada. Assim como eu falei com o Bruno, eu ia mandar esse vídeo e esperar vocês me mandar os e-mails, mas eu achei melhor já fazer eles porque o trabalho já é para o dia 16, vocês têm que me enviar ele até o dia 16, tá? E aí, por isso, eu fui ver com a coordenação do curso e eu criei uma ideia do modelo do trabalho para facilitar a construção de vocês, tendo em vista que tem alguns requisitos no trabalho. Vocês vão montar o trabalho em cima da ideia desse trabalho que eu estou mandando para vocês, onde ele vai ter um cabeçalho, ali vai dizer modelo do TE, no trabalho de vocês não vão colocar modelo, né? Já vão começar no trabalho escrito da história da brigada, primeiro ciclo CBFPM 2018-2019, local de formação, segundo RPMON, Santana do Livramento, tá? Vocês também vão ali colocar, tem que colocar o nome do instrutor, tá? Eu coloquei meu nome completo. Aí o trabalho, ele já vai começar, o texto dele, o formato dele, ele já vai ter ali quando diz assim, ó, eu coloquei, esse trabalho tem por objetivo analisar os artigos com os temas. Os temas foram os dois temas que vocês forem sorteados, aí vocês vão vocês vão citar o nome dos artigos, tá? Junto à disciplina História da Brigada. Os artigos selecionados são fontes de consultas pertencentes à obra segundo Repemon, Um Século em Santana Livramento, Rio Grande do Sul, e tem por objetivo proporcionar aos membros do CBFPM o acesso a fatos relacionados à instituição através da leitura e reflexão da linha historiográfica utilizada e a importância dos temas para a transformação da história imaterial em história material. Vocês podem ver que alguns temas que já vão estar junto ao TC de vocês, eles já vão ser relidos, reestudados, para vocês já irem se ambientando com esses assuntos. Quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, procurem fazer anotações, que isso é uma forma que vai ajudar vocês também para avaliação do TC. Ali quando diz assim, ó, aí eu coloquei este parágrafo, que é o segundo, né? Nesse parágrafo vamos relacionar e explicar as linhas historiográficas relacionadas aos artigos selecionados para nossa análise, onde aí eu coloquei entre parênteses que diz assim, montar uma explicação interpretativa entre a linha historiográfica que norteia a explicação do artigo. Por quê? Porque vocês podem ver, ao vocês clicarem ali, eu coloquei do lado ali, tem uma explicação que diz assim, ó, citar ou explicar os fatores que justificam a relação com a linha historiográfica. Para quem não está lembrando da linha historiográfica, a linha historiográfica foi ali quando fala no nosso polígrafo, lá na página 3, estou com ele aberto aqui também, que na Idade Moderna nós vamos ter as linhas historiográficas, o positivismo, o materialismo marxista, a história total, a escola dos análises, a nova história e a microhistória. Vamos relembrar. A mais atual é a microhistória, onde o que ela fala? A abordagem dela, ela tem um enfoque de 1981 a 88, ele é atual. Ela defende uma delimitação temática expressamente específica por parte do historiador, inclusive em termos de espacialidade e temporalidade. A análise desenvolve-se a partir de uma exploração exaustiva das fontes e preocupações como a narrativa histórica. Assim, é necessário estudar uma história indo além dos fatos e datas. Os fatos devem ser vistos como dentro de uma circunstância, época distinta, característica e seu resultado, e o conjunto de relações sociais, políticas, econômicas, culturais, entre outras. A segunda linha historiográfica é a nova história, que diz bem assim no material de vocês. É a corrente historiográfica correspondente à terceira geração da Escola dos Análises, 1970. Conservou muitas características da antiga Escola dos Análises, mas também apresentou pontos de ruptura. Ruptura, lembrem que é mudança, quebra,
propondo novas abordagens, novos objetos. O indivíduo passa a ser o centro da ação, o cenário, o palco passam a um segundo plano, proliferando os estudos biográficos. O próximo artigo é relacionado à linha historiográfica, é a Escola dos Análises. Surgiu na França a partir da revista Análise da História Econômica e Social. Incorporou métodos da ciência social à história, ampliando o quadro das pesquisas historiográficas e privilegiando os métodos pluridisciplinares. Depois nós temos a linha historiográfica da História Total, que é o estudo do processo histórico no intercâmbio em todas as ciências: filosofia, sociologia, antropologia, geografia, arqueologia, aumentando as oportunidades de ampliar e conhecer novos campos a serem estudados. Depois nós temos a linha historiográfica do materialismo marxista, que passou a atribuir às relações econômicas e às suas decorrências um fator determinante das transformações da realidade humana, colocando o homem como agente de sua própria história. O materialismo histórico, que afirma que tudo está em constante mudança e que nada é eterno, a história não se repete. E a primeira linha que traz no material de vocês é o positivismo, que reduz a história à subordinação do método científico e valoriza os feitos do herói como agente histórico. Evitou questionamentos, debates e o espírito crítico. Então, voltando lá para a nossa explicação do nosso trabalho, ali no segundo parágrafo de vocês vão ter que fazer o seguinte: vamos relacionar e explicar as linhas historiográficas, relacionando os artigos para a nossa análise, onde o artigo, aí vocês vão falar do primeiro artigo e vocês vão fazer uma explicação com qual linha historiográfica ele está mais relacionado. Por isso que diz o artigo, espaço é o primeiro artigo, e o segundo. Aí diz assim, o primeiro artigo, aí vocês relatam, e o segundo artigo. O que acontece? Vocês vão fazer explicações interligando o texto do artigo com qual linha historiográfica ele está relacionado. No terceiro parágrafo diz assim, neste vamos explicar a função constitucional da Brigada Militar frente ao fato histórico, onde o primeiro artigo traz como que a Brigada estava, qual era a função constitucional da Brigada frente ao primeiro artigo selecionado para vocês. E no segundo artigo, a mesma situação. O que vocês vão fazer? Lembrem daquele material que nós estudamos e foi passado para vocês, onde vocês vão fazer uma explicação da função constitucional da Brigada frente ao fato histórico, destacando o que previa como missão da Brigada. Isso é importante para vocês entenderem a função da Brigada como um ente do Estado junto à segurança pública. No quarto parágrafo diz assim, contextualizando esses dois artigos com a atualidade, podemos relacioná-los. Lembrem que contextualizar aqui do lado, no material de vocês, eu estou trazendo uma explicação bem didática para facilitar. Contextualizar consiste na ação de inserir uma situação, o fato que vocês estudaram, um acontecimento, um discurso que tenha sido um conjunto para o ambiente ou tema. Na área linguística, contextualizar refere-se ao fato de desenvolver um texto que possua uma determinada palavra ou expressão devidamente explicada. O que eu preciso que vocês façam neste momento? Contextualizar é trazer o fato para o atual momento, como que ele estaria sendo desenvolvido. Aí eu preciso que vocês montem uma explicação frente ao fato do passado, como que ele estaria relacionado hoje, quais as semelhanças e diferenças, tá? Para o primeiro e segundo artigo. E no último parágrafo concluímos ao realizar o trabalho que o que eu preciso que nesse momento vocês façam? Fazer uma conclusão nada mais é do que vocês encerrarem com uma explicação daquilo que vocês compreenderam frente à proposta do trabalho e frente aos parágrafos desenvolvidos. Eu coloquei aqui como última explicação, monte um parágrafo explicando de 8 a 10 linhas na conclusão.
Esse trabalho, ele deve de ter, em média, após a construção de vocês, procurem construir cada parágrafo, cada espaço ali de explicação. Vocês podem ver, nós temos no primeiro parágrafo o da introdução. No segundo parágrafo, vocês vão falar sobre a linha historiográfica do primeiro e do segundo artigo. No terceiro parágrafo, vocês vão procurar fazer uma explicação da função constitucional da brigada. No quarto parágrafo, uma contextualização. E no quinto parágrafo, uma conclusão. Em média, cada parágrafo tem que ter no mínimo 8 linhas para que a gente possa ter um desenvolvimento e uma fonte de pesquisa para os colegas estudarem. Vocês vão fazer esse trabalho e abaixo eu coloquei assim, o nome dos componentes do grupo. Eu preciso dos nomes completos de todos vocês. Vocês devem de entregar esse material, enviar ele através do número do WhatsApp que eu vou deixar para vocês agora depois, onde ele vai estar digitado na fonte Times, fonte 12, tá? E também vocês vão gravar ele para mim, de maneira que vocês vão enviar também esse vídeo para mim e depois eu analisar eles, eu vou devolver eles para vocês poderem estudar como uma fonte de pesquisa. Lembrem que ele tem que ser entregue para mim até o dia 16, ele tem que ser enviado, ambos os trabalhos, ele tem que ser enviado até o 16 no início da manhã para eu poder ver eles e depois no turno da tarde a gente já poder concluir as aulas, poder disponibilizar eles para vocês e também nos 2 últimos períodos dos nossos tempos do dia 16, nós vamos fazer como se fosse uma competição entre os grupos de revisão, onde com várias questões vocês vão estar em grupo para poder responder, sem consulta, para também que aqueles que estudarem já terem maior facilidade no TC, tá? Depois eu vou deixar ali o número disponível, é o 98455-0100, para vocês enviarem tanto o vídeo quanto o arquivo digitado, que eu também tenho que disponibilizar. Aí eu imprimo e deixo no corpo de alunos ali. Tá, pessoal? Muito obrigado. E todos que tiverem dúvidas, um do grupo grava o vídeo e vai me mandando para a gente poder tirar essas dúvidas.